a gente, como eu prometi, recebe. Hoje já estava marcada a entrevista com o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele já está aqui no estúdio com a gente. Ministro, muito bom dia. É um prazer te ter aqui. Ele está muito bem acompanhado aqui do nosso lado também da Camila Xavier e da Milena Teixeira, que conseguiram essa entrevista. Obrigada, ministro. Bom dia a vocês. Um prazer estar aqui. É sempre muito bom estar com vocês. Ministro, a gente tem começado essas entrevistas não só com os ministros antes ali da descompatibilização, como, por exemplo, seu antigo chefe, ex-ministro Fernando Haddad, mas também com os novos ministros que já estão há um tempinho aí, como o caso do senhor, pedindo um geralzão de tudo que ainda dá tempo para fazer nesse final de governo, que é um final de governo muito específico, já que tem uma eleição vindo por aí. O senhor entrou no governo do presidente Lula, aliás, à frente da pasta, né? O senhor já fazia parte do governo como o número 2 do Fernando Haddad, com algumas tarefas bastante complexas, como, por exemplo, derrubar a taxa das blusinhas, que para Fernando Haddad foi uma situação bastante polêmica, e o Desenrola 2.0. Queria que o senhor já falasse sobre essas medidas que já mostraram resultado eleitoral para o presidente Lula. E para as próximas, o foco são as eleições e principalmente a eleição do presidente Lula, ministro? Natália, bom dia aos colegas que acompanham a conversa. Veja, para mim, acompanhei com o ex-ministro Fernando Haddad desde o início uma estratégia de política econômica que está se mostrando bem sucedida no país, ainda que o próprio ex-ministro dizia, como eu sigo dizendo, que tem muito a se fazer, o nosso país tem muito problema, tem muita desigualdade, concentração de renda, um problema histórico, que a gente tem que seguir atento enquanto ministro da Fazenda. O papel de organizar as contas com justiça é um papel difícil. Mas eu entendo agora, Natália, que o nosso desafio na reta final é fazer com que uma economia que vai bem, uma economia forte, mostre para as pessoas que elas têm uma oportunidade de serem socorridas quando mais precisam. Eu dou 3 exemplos aqui para marcar esses meus primeiros 3 meses como ministro da Fazenda. Quando eu assumi, a guerra tinha acabado de eclodir, a guerra no Irã, que é uma guerra que não nos compete, está muito alheia às nossas vontades, à nossa administração, mas que trouxe impacto grande para o Brasil, está trazendo para o mundo todo, mas para o Brasil também, em especial no preço de combustível. Então teve uma intervenção do governo no preço de combustível que foi a seguinte: nós vamos manter as metas fiscais do país, mas o que tiver acréscimo de receita para o governo, para que a gente não se beneficie com a guerra, eu vou socializar esse ganho, não mexendo com as metas fiscais em geral. O que tiver de ganho, nós vamos ressocializar, seja tirando tributo do gás de cozinha, para que as pessoas cozinhem, não tenham que voltar para o carvão, para a lenha, possam continuar comprando gás, seja para que a gente não tenha problema na logística, em especial com os nossos caminhoneiros. Então esse foi o primeiro desafio que eu assumi e foi muito bem sucedido. A gente conseguiu, em especial quando a gente compara com o mundo, o Brasil está numa situação muito melhor. O segundo tema é o tema do Desenrola, que a gente esperava com o Desenrola 1, que depois dele a taxa de juros fosse cair. Isso não aconteceu, nem no Brasil, nem no mundo. Então o nosso diferencial de juros, para se manter, teve que exigir um aumento da taxa Selic, o que comprometeu o serviço da dívida. As pessoas não se endividaram mais, mas o serviço da dívida seguiu pesando e as pessoas não conseguiram sair do endividamento, do alto endividamento que as famílias têm, e também estamos avançando bem com o Desenrola. Eu diria que o terceiro tem a ver com o combate ao crime organizado, do fluxo financeiro do crime organizado. Esse é um tema importante para a agenda internacional e é um tema importante para a agenda local. Do ponto de vista da Fazenda, a nossa principal contribuição com essa pauta, que é o combate ao crime organizado, tem a ver com o combate ao fluxo financeiro usando inteligência integrada da Receita, com o COAF, com a Polícia Federal. E a gente tem avançado, teve uma fase nova da carbono oculto a fluxo oculto, e hoje mesmo a Receita tem atuado com o Ministério Público Estaduais para fazer o combate a algumas irregularidades no país. Perfeito. Eu já vou passar para a Milena Teixeira, ministro, que está aí ao seu lado, justamente porque hoje, a gente começando o programa, teve notícia urgente, a colocação ali do líder do governo do presidente Lula no Senado, Jacques Wagner, entre os investigados da Compliance Zero, que é a operação principal da Polícia Federal de combate ali às fraudes relacionadas ao Daniel Vorcaro, ao Banco Master. E a Milena Teixeira publicou recentemente uma matéria aqui em Metrópolis.com que aparece ali como um dos, inclusive, nortes
para a operação de hoje, na fase da Operação Compliance Zero. Então, Milena, por favor. Ministro, bom dia. Muito obrigada por falar com o Portal Metrópolis. Pois é, como minha colega bem disse, a Polícia Federal realiza hoje mais uma fase da Compliance Zero e mira um dos líderes do governo no Senado, Jacques Wagner, que é um nome de confiança do presidente Lula. Ontem o senhor falou que faltou ao Banco Central fiscalizar a questão do Banco Master. Mas hoje a gente tem um personagem importante do governo, do coração do PT, que está sendo aí alvo da PF. Como é que o senhor vê isso? Veja, o escândalo do Banco Master, que segundo o ex-ministro Fernando Haddad, e eu concordo com ele, é um dos maiores escândalos que a gente teve no nosso sistema financeiro, ele tem um nascedouro, que é a autorização em 2019 para o Daniel Worcaro instituir e formar o banco, e todas as aquisições que foram feitas, e a expansão do negócio, e a aquisição de carteiras, que ocorreu de 2019 a 2024, durante a gestão do ex-presidente do Banco Central, certamente, inclusive com ex-diretores do banco presos, investigados, alvos de mandatos da Justiça, o que mostra que a gente tem que melhorar a supervisão bancária, inclusive não simplesmente no Banco Central, mas com outras instituições. Eu nunca tive com o Daniel Worcaro. O ministro Fernando Haddad, inclusive, disse publicamente que se o Daniel Worcaro procurou ele e a equipe, e aí me incluindo, procurou a pessoa errada. Então, assim, eu não tenho profundo conhecimento de nada do que está acontecendo. Sempre disse que espero que a lei seja cumprida. Tenho as precauções que a Fazenda pôde adotar, adotou para que a gente resguardasse o patrimônio público. E eu confio e gosto muito do Jacques Wagner. Acho que ele tem que ter oportunidade de se explicar, de se defender, e eu confio que ele vai poder fazer isso. O que é muito diferente a situação de quem está no governo hoje, atuando para evitar as emendas que apareceram no Congresso, para aumentar o limite do fundo garantidor, para evitar o prejuízo fiscal ser utilizado em benefício do Banco Master, ou eventual venda do Banco Master, que foi o que a Fazenda fez. Então eu estou muito tranquilo com isso e acho que o senador Jacques Wagner vai prestar os esclarecimentos devidos aí para a Justiça. Camila Xavier também conseguiu essa entrevista junto com a Milena e também está com a palavra agora. Camila, bom dia. Bom dia, ministro. Aproveitando que a gente está falando sobre o Senado, né, a gente queria voltar em uma declaração dada ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ele está cansado de ser responsabilizado pela instabilidade das contas públicas. Eu queria saber dos pontos ver essa responsabilidade do Alcolumbre nesse cenário, a questão das pautas bomba, né, que ele vem pautando e colocando para serem aprovadas lá no Senado Federal. Eu não acho que o presidente Davi tem pautado essas proposições que têm alto impacto fiscal, né? Como a imprensa repercute como pauta-bomba. Ele, inclusive, fez uma declaração semana passada, salvo engano, da mesa da presidência do Senado, dizendo que ele teria que votar uma série de pisos se ele abrisse um precedente, que aquilo ele não faria, porque é uma coisa assim que não cabe de fato no país, é uma espécie de demagogia no momento eleitoral que ele não estaria de acordo. Então eu não concordo que ele está fazendo pautas bombas. Eu acho que teve um tema, que foi o tema da pauta da dívida rural do agronegócio, em que ele próprio, eu conversei com ele logo antes, depois liguei dizendo, olha, tentei ainda um acordo com os senadores que lideram essa pauta, não foi possível. Ele mesmo se sentiu, poxa, achei que fosse possível e relatou que há uma pressão gigantesca sobre ele, sobre o tema da dívida rural, que foi, eu acho que, um ponto ali específico. Ele certamente segue recebendo essas pressões, mas eu reputo que ele tem feito uma boa condução desse tema. O que eu tenho alertado, não só o presidente Davi Alcolumbre, com quem eu tenho ótima relação, com o presidente Hugo, líderes, é que o meu papel aqui é ter abertura política para tentar achar saídas com a flexibilidade, o espaço de manobra que a política permite. Para ver se a gente consegue, na dívida rural, por exemplo, nós chegamos a um texto alternativo ao texto que foi votado, que permitia ajudar os agricultores, que é meu foco. Como a gente está fazendo o desenrola, é importante reconhecer que se tem agricultor com dívida, a gente também ofereça ali linhas com condições melhores para que eles voltem a pagar, se regularizem. Então, eu tenho feito esforço, mas tenho alertado que se a gente não conseguir conter com esforço político, eu teria que ir ao Supremo, porque eu não posso comprometer as futuras gerações do país. Esse não é um problema para mim que vai me gerar um problema agora, mas os próximos anos, e quem quer que esteja governando o país, terá um país ingovernável. Então é um compromisso com o futuro que eu tenho alertado o Congresso, o Supremo, e tenho dito isso de maneira muito cândida, porque não me compete dizer outra coisa nesse momento.
Quero fazer uma réplica, porque o senhor vem fazendo isso já, né? Se reunindo com ministros do Supremo. O senhor se reuniu ontem, hoje tem uma agenda também com o ministro Flávio Dino. Então, apesar de o senhor ver essa saída pela política, o senhor também já vem recorrendo ao Supremo para deixar essa alternativa aberta. É isso mesmo? Veja, é isso, mas não se trata de uma novidade da nossa atuação na Fazenda. Quando o Congresso Nacional votou, no fim de 2023, uma ampliação do benefício da desoneração da folha, sem fonte, né? Então, assim, o benefício foi ampliado, a gente apontou uma renúncia fiscal. Era um benefício que gerava uma renúncia de algo como 30 bi ano. A gente falou, poxa, não dá para você estender 30 bi quando não tinha essa previsão de deixar de receber 30 bi sem uma fonte para custear isso. E nós fomos ao Supremo. O Supremo, por 10 votos a 1, deu razão à tese de que não é possível você fazer uma renúncia desse tamanho sem a devida compensação. Então, isso foi importante, não como derrota a uma instituição ou outra, mas gerou um diálogo institucional com o Senado, em que a gente se engajou de volta, o ex-presidente Pacheco estava à frente do processo, em que a gente aprovou, depois, 8 meses depois da decisão do Supremo, uma lei no Congresso Nacional com compensação para a desoneração da folha. O que foi excelente, a gente faseou o fim da desoneração da folha e teve uma compensação prevista, o que ajudou muito o país, né? Nós estamos agora terminando uma série desses programas ineficientes que agora estão revertendo em benefício geral. Então não é uma novidade, mas eu sim tenho, zelando pelo meu dever, estou indo ao Congresso, vejo que há uma pressão grande setorial, porque é um momento de eleição, eu ouço dos parlamentares, muitas vezes nos bastidores, dizendo, olha, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas isso aqui é importante para eu ganhar a minha eleição, é a minha sobrevivência política. Eu digo, eu sei, mas eu estou pensando na sobrevivência das contas do país para o futuro. E eu não posso deixar que as coisas aconteçam para depois iniciar uma conversa com o Supremo. Então, com muita franqueza, eu tenho dito isso abertamente. Fui ao Supremo porque eu digo, estou preocupado com o futuro. E a gente precisa se precaver à luz do que o Supremo já julgou. Então, aqui não tem novidade, já julgou a pedido do governo, inclusive. Da pergunta da Camila, ministro, o David Souza já apareceu aqui para a gente, é um dos nossos setoristas do Metrópolis lá no Ministério da Fazenda, é um dos rostos que o ministro vê lá na portaria. David, já vou te chamar, mas só para ir ainda nessa esteira da Camila, tem um fundo na pergunta da Camila, que é desse entendimento de que esse terceiro governo do presidente Lula apanha muito no Congresso e muitas vezes conta com o Supremo, né? Entre os 3 poderes, o Poder Executivo conta mais nesse terceiro governo do presidente Lula com o Judiciário do que exatamente com o Legislativo. Tiveram vários embates, o governo ganhou diversas pautas, muitas delas quando eram muito importantes para todo mundo, para a oposição e também para o apoio ali, mas que teve muita dificuldade, por exemplo, na questão do IOF. Agora a gente vê o fim da escala 6x1, o presidente Davi Alcolumbre demorando para fazer essa discussão lá no Senado. Então, acho que tem um fundo ali da pergunta da Camila que é um pouco nesse sentido, ministro, de que esse terceiro governo do presidente Lula encontra mais facilidade com o Judiciário do que exatamente com o Legislativo. Eu não concordo com essa afirmação, assim, muito respeitosamente sempre, porque se a gente considera, por exemplo, e eu acompanhei todo o processo da equipe econômica, com o ministro Fernando Haddad e agora comigo, se a gente considerar tudo que a equipe econômica aprovou, nós aprovamos quase 80 proposições entre PEC, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, no Congresso Nacional, para além de outras coisas que a gente fez para fora, né, no Conselho Monetário Nacional, com as nossas autarquias vinculadas, mas se a gente olhar o Congresso, eu desafio um governo que em 3 anos e meio, tem aprovado 75, 80 medidas no Congresso do quilate de reforma tributária, que envolveu emenda constitucional, do quilate de fim de subvenção de ICMS, regulação de BET, mais tributação de BET, tributação de JCP. Sim, é uma quantidade, aprovação do mercado de carbono, combustível do futuro, que foram todas pautas, tanto fiscais quanto de desenvolvimento, que nós apresentamos. Então, eu de fato, faz parte do jogo da tripartição de poderes. O próprio Congresso se vale do Supremo em algumas situações, que a gente pontualmente tem aí do Supremo. Eu vou lembrar aqui do caso da desoneração da folha, em que fomos, mas não contra o Congresso, mas sim a favor das contas públicas do país. No caso do IOF, nós fomos ao Supremo para preservar uma competência do presidente, que naquele momento editou um decreto
cuja previsão é constitucional, a Constituição prevê que o presidente trate daquilo, o Congresso derrubou, o Supremo disse, não, esse tema não é um tema do Congresso, é um tema do governo, dado que o governo editou um decreto dentro dos limites que o Congresso já tinha pré-estabelecido. Então, não caberia ao Congresso rever ou atuar como revisor de um decreto do presidente. Eu acho que a nossa parceria, em especial do Ministério da Fazenda com o Congresso, tem sido muito exitosa. Muito exitosa. Por isso, eu não tenho nenhum constrangimento de, nesse momento em que a gente tem algumas pautas difíceis para a Fazenda, ir ao Congresso e repisar, dizer, se a gente chegou até aqui, aprovando nova regra fiscal, aprovando reforma tributária, revendo abusos, aprovando a isenção de imposto de renda, foi graças ao Congresso Nacional. Então, me permitam, senador Alcolumbre, senador Hugo Mota, vamos seguir na mesma toada. A gente tem problema no Brasil fiscal e a gente precisa melhorar isso, inclusive para o futuro, não é para mim, não. Essa sensibilização é fundamental. Então, quando eu vou ao Supremo, não é contra o Congresso, mas sim a favor das contas do país. Essa é a minha visão e é assim que eu tenho tratado, seja com o Congresso, seja com o Supremo. Perfeito. Agora sim, David, muito bom dia. David Souza, nosso setorista lá no Ministério da Fazenda. Pode mandar sua pergunta para o ministro. Olá, bom dia. Bom dia ao ministro, a vocês aí no estúdio, a todas as pessoas que acompanham o Metrópolis Acorda. Ministro, o senhor bem ressaltou, foram cerca aí de 80 pautas do governo que avançaram no Congresso, mas a gente tem visto esse momento de algumas pautas que são chamadas pautas bomba avançando no Congresso, inclusive o 5122, que é o que trata das dívidas rurais. E aí o próprio senador Renan Calheiros esteve junto com o senhor várias vezes. A gente acompanhou aqui junto ao Ministério e na última reunião ele saiu, de certa forma, totalmente diferente das outras vezes. Ele disse, inclusive, a respeito do senhor, olha, o ministro é muito receptivo, mas não tem acordo, se referindo especificamente àquela reunião. E aí, minutos depois, estava sendo votado no Congresso. Isso indica para a gente um tensionamento nessa relação. O senhor, pelo que eu entendi, não vê um tensionamento tão grande assim, mas eu queria saber quanto que mudou essa relação, quais foram os fatos que levaram a ter essa diferença de comportamento do Congresso. Bom dia, David. Não mudou a relação, até porque a minha filosofia é de que divergência é saudável. A divergência bem tratada, ela é saudável. Por isso não tem problema nenhum o senador Renan Calheiros dizer, olha, a gente sentou mais uma vez com o ministro da Fazenda e não teve acordo, porque de fato não teve. Eu mesmo liguei, combinei com o senador Renan, falei, senador, excelente, obrigado por ter vindo, esclarecido, ter jogado limpo. Eu digo aqui também, não consigo avançar além do que eu já tinha cedido. Vou fazer o comunicado eu próprio ao presidente Davi Alcolumbre, dizendo, olha, a gente tentou mais uma vez conversar. Eu achei que a gente já tinha fechado um acordo antes, não foi possível manter o acordo que eu fechei nas semanas anteriores, e avisei o presidente Davi, muito respeitosamente, está tudo certo, não teve acordo. Então, não tem a relação, e eu sempre trato isso, a relação institucional, ela não deve desbordar para ficar com chateação. Então, não tem tensionamento na relação. O que tem a gente tem um compromisso de resolver as questões. Tem um problema no agro? Tem. Vamos resolver? Essa é a minha proposta. O Congresso não concorda? Ótimo, a gente discute. Eu acho que tem que ter debate, porque senão a gente fica sem conseguir fazer o esforço para se encontrar no meio termo. E eu vou dizer para vocês que em 90% das situações houve um meio termo. Quando a gente votou a retomada do voto de qualidade no CARF. Não foi da forma como eu queria, não foi da forma como o ex-presidente Arthur Lira queria, mas a gente chegou num meio termo, com mais benefício para as empresas que tivessem voto de qualidade resolvendo as suas questões no CARF. Na subvenção de ICMS, eu queria um corte mais duro desse benefício. Preservamos a subvenção de investimento, cortamos a subvenção de custeio. No caso das bets, o governo propôs uma alíquota inicial de 18%, o Congresso votou 12%. Depois, no ano passado, a gente voltou a propor um aumento, aprovamos 15%. Esse tipo de debate é saudável e eu não vejo como tensionamento. É claro que você tem ali uma disputa de ideia que é saudável. Eu acho bonito isso no ambiente democrático. Ontem o presidente dos Estados Unidos deu uma declaração dizendo que estava preocupado com o cenário político brasileiro. O senhor já disse em outras entrevistas que pode ter aí, né, no fundo dessa questão política, um interesse também de intervenção financeira. A gente viu essa questão dos Estados Unidos investigando o PIX, essa ferramenta que é brasileira. O senhor continua vendo por trás aí dessa declaração do presidente esses interesses mais financeiros e mais? Teve uma reunião de integrantes do MDIC, do governo, com integrantes do governo americano sobre a questão do PIX e sobre novas tarifas.
Como é que foi essa reunião? Atualiza a gente sobre isso, por favor. Veja, eu acho que é uma declaração que não cabe, a do presidente Trump, porque assim, a preocupação do Brasil é uma preocupação de manter estabilidade institucional, ter eleições livres. O ano de 2026, Milena, vai ser um ano muito diferente de 2022. O ano de 2022 marcou profundamente o país quanto um ano de muita incerteza, de golpismo, de não reconhecimento das urnas. O ex-presidente abandonou o país, não fez transição. Nós tivemos quebra-quebra no Congresso Nacional. Isso é ruim. O que nós precisamos esse ano? Ter eleição livre no país, as pessoas vão votar. As pessoas vão poder votar. Vai ter dificuldade, não vai ter a Polícia Rodoviária Federal bloqueando o ônibus de pessoas se deslocando para votar. Não vai ter questionamento do resultado da eleição. Nós vamos seguir com um processo de estabilidade. Isso é bom. Isso é bom para a economia. Por isso que não cabe uma declaração desse tipo que não tem fundamento. Qual que é a preocupação? Qual é a preocupação que existe sobre o processo democrático eleitoral brasileiro, que é um dos melhores do mundo, dos mais rápidos, não gera incerteza, como às vezes gera nos Estados Unidos, uma demora na apuração dos resultados. Aqui no Brasil não, a gente tem tido, e não é de agora, já faz um tempo, boa apuração, bons resultados, uma corte independente, agora com o ministro-presidente que foi indicado do ex-presidente Bolsonaro. Então, eu não vejo a razão para uma declaração desse tipo, a não ser querer gerar instabilidade, querer atuar em favor da oposição. Eu acho que existe, sem dúvida, um interesse econômico, um interesse, para além do interesse político, de eventualmente beneficiar a família Bolsonaro. Existem, sim, preocupações econômicas que me chegam, seja das empresas, sejam de setores, seja de câmaras de comércio, que dizem, olha, existe uma preocupação das empresas de tecnologia com a regulação que vai se dar no Brasil, com a tributação que se vai instituir no Brasil. Isso é natural. E é natural, como a gente é aberto ao debate, que as empresas venham, as empresas têm fácil acesso ao governo, ao Congresso, discutam, apresentem. Agora, a gente tem que saber quais são os nossos limites. Então, por exemplo, o PIX, ele não pode estar em discussão numa mesa de negociação, porque nós não vamos abrir mão do PIX para adotar uma ferramenta recomendada pelo governo ou pelas empresas norte-americanas. Isso está fora de questão. Quando a gente fala de combate ao crime organizado, o que o presidente Lula disse para o presidente Trump? Se você tiver uma informação de crime organizado, nos passe pelos canais apropriados, seja pelo Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério Público, nós vamos atuar. Então passe as informações para as instituições brasileiras. São os policiais brasileiros que têm que dar conta do crime que acontece no Brasil. Então, é muito estranho você dizer que é um clima perigoso, né? Foi a expressão que acho que o presidente Trump usou, que está muita dúvida, porque não é isso que a gente vê. O que tem acontecido é que quem tem gerado dúvida, quem tem plantado artificialmente dúvida, é a família Bolsonaro, inclusive indo aos Estados Unidos, numa espécie de desvio do processo. Veja, na nossa Constituição, isso está previsto que você não pode ter patrocínio, você não pode ter dinheiro do exterior bancando uma determinada campanha. E o que isso quer dizer? Além do recurso em si, é que você não pode ter interferência externa no processo eleitoral brasileiro. São as forças brasileiras, o empresariado, a população, os trabalhadores que vão definir. Quando se vai aos Estados Unidos pedindo uma intervenção para que isso mude o balanço das coisas aqui, me parece bastante indevido. Por isso que eu não recebo bem a declaração do presidente Trump e acho que tem, sim, interesses econômicos na discussão de tarifas e de intervenções indevidas no país. Acho que a gente pode continuar no assunto de presidente Donald Trump, ministro, porque a partir de novas investigações da seção 301, tem duas, né, que podem trazer aquela taxa muito próxima dos 40% que a gente teve lá no primeiro tarifaço, que o governo brasileiro foi bastante bem sucedido, elogiado, de conseguir renegociar todas essas tarifas. Agora, juntando tudo, tem em relação à investigação do que os Estados Unidos enxergam que o Brasil tem práticas irrazoáveis, irracionais sobre o PIX, sobre pirataria, sobre combate à corrupção e sobre desmatamento ilegal. E a outra investigação mais recente coloca o Brasil junto a outros 59 países com dificuldades no combate ao trabalho forçado. Isso para além dessa discussão toda do terrorismo, do CV e do PCC, que também são todas sugestões, propostas ou efetivamente medidas que partem da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, mas também do Tesouro.
então tem muito a ver com a economia. E a gente sabe que o senhor vem ajudando o governo do presidente Lula a tentar fazer essas renegociações. E em relação a esses novos tarifaços, de 22%, também de 12,5%, enfim, juntando tudo dá quase 37,5%. Como estão acontecendo essas negociações? O governo está positivo porque foi bem sucedido no passado. Como é que está toda essa avaliação? Tem até o meio de julho para o presidente Trump fazer isso valer mesmo. Estamos sempre muito positivos com isso. Eu acho que tem uma desatualização por parte do governo norte-americano. Quando eles apontam a questão do trabalho forçado, má condição de trabalho, desmatamento, acho que eles estão olhando para o governo anterior. Nós vamos atualizar. Se de fato você olhava para o governo anterior, você tinha ali um calabro com relação à questão ambiental, desrespeito às pessoas, no trato da pandemia. Então, acho que falta atualizar o governo norte-americano de quem agora governa o país e quais são os resultados, que são bem diferentes do que aconteceu no governo anterior. E, de novo, eu tenho repetido isso. As tarifas, elas são injustas quando tratadas de uma maneira geral. Assim, nós vamos punir o Brasil como um todo em 30%, 40%, porque a lógica que fundamenta a política tarifária do governo norte-americano é uma lógica de desequilíbrio entre os países. O que eles dizem? Para fundamentar lá no começo, por que o Trump começou a colocar tarifa no mundo? Porque a China exporta muito bem e serviço para os Estados Unidos e o dólar dos americanos, das empresas, das pessoas, sai dos Estados Unidos e vai para a China, o que gera um desbalanço na balança comercial entre Estados Unidos e China. E o presidente Trump disse o seguinte: não, eu vou impor tarifa porque tem que diminuir. Eu estou tirando emprego dos Estados Unidos, eu estou gerando déficit comercial para os Estados Unidos, eu preciso equilibrar isso. Quando a gente olha para a relação Brasil e Estados Unidos, o Brasil é como se fosse os Estados Unidos e os Estados Unidos é como se fosse a China. O fluxo, qual é o fluxo que se dá entre Brasil e Estados Unidos? Os brasileiros, as empresas brasileiras, as pessoas do Brasil, convertem real em dólar para pagar aos Estados Unidos, as empresas norte-americanas, por medicamento, por serviço de tecnologia, por nuvem, por software. E a relação e a gente vende para os Estados Unidos, recebendo dinheiro dos Estados Unidos, suco de laranja, carne, café. O avião da Embraer que vai aos Estados Unidos, ele primeiro recebe peças dos Estados Unidos, depois a gente manda o avião para lá. O dado do escritório de contabilidade dos Estados Unidos é de 40 bi, e no ano de 2025, 40 bilhões de dólares a favor do Brasil. O Brasil passou 40 bilhões de dólares a mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para o Brasil. Qual é a lógica do Brasil ser punido por estar comprando mais os Estados Unidos do que o contrário? É irracional do ponto de vista econômico e do ponto de vista da relação bilateral. Tem algumas questões específicas que existem no debate? Sim, o etanol é uma questão específica, a regulação de Big Techs. A gente poderia discutir essas coisas setoriais. O que não cabe é você dizer o país todo tem um problema, como antes foi alegado, de caças bruxas, o judiciário que persegue um determinado cidadão. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. O debate vai seguir. Eu mesmo estou sempre muito à disposição. Márcio Elias Rosa tem tratado com o responsável pelo comércio nos Estados Unidos. Nós não vamos deixar de fazer diplomacia, usar os melhores argumentos, ser combativos para defender o país. Nós não vamos deixar nunca de fazer isso. Perfeito. Eu preciso chamar um intervalo para o pessoal que está com a gente na TV, pelo canal 143, de alguma Smart TV da LG, mas daqui a pouquinho esse pessoal também se junta aqui ao canal do YouTube, o Metrópolis TV, e aqui no YouTube a gente segue ao vivo. É isso, ótimo. Então agora a gente volta para falar com o David Souza, nosso setorista, que está lá no Ministério da Fazenda. Vai para mais uma pergunta, David. Obrigado. Ministro, as projeções de inflação têm subido semana a semana. A própria Fazenda fez uma última atualização no último relatório da SPE, especificamente a inflação de alimentos desde que começa a guerra. Ela circulava ali em torno de 0,26, o grupo Alimentação e Bebidas calculado pelo IBGE, e vai para 1,33, 1,56. E aí ontem a gente teve a reunião do Copom que cortou a Selic, dando sequência a esse ciclo em 0,25. Mas no comunicado, né, o Copom diz: nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes aceleraram, distanciando-se adicionalmente da meta para a inflação,
superando seu limite superior na última leitura, ou seja, acima do teto da meta, que é 4,5 no entendimento do Copom. O senhor enxerga que ainda existe um momento para que a gente, circunstâncias para que a gente continue fazendo esse ciclo de cortes, ou o senhor entende que o momento é de mais cautela, como o mercado interpretou esse comunicado do Copom e o mercado, inclusive, entendeu, boa parte dele, pelo menos, de que esse ciclo pode estar chegando ao fim? David, eu digo isso, a gente tem atuado do lado do Ministério da Fazenda para conter a inflação. O exemplo mais recente que eu vou te dar é dos combustíveis. O Brasil não tendo se preparado para endereçar a questão da guerra, o preço dos combustíveis subiria bastante mais no Brasil do que subiu. Então, certamente isso se espraiaria, né? Aumentando o combustível, se aumenta a comida, aumenta custo de serviço. E, de fato, a gente atuando com responsabilidade fiscal para ter uma ajuda pontual durante o período da guerra, isso certamente pode ajudar no tema dos combustíveis. A política monetária, ela não deveria olhar para essas espécies de soluços ou intercorrências no curto prazo, como foi o caso da guerra, que agora nós já estamos vendo um arrefecimento, aí já estamos com o preço do petróleo, por exemplo, num patamar mais baixo. Então, o Banco Central, acho que cumprindo com o horizonte do que eles estão olhando, eu sigo achando que tem espaço para novos cortes, mas isso, sem dúvida nenhuma, é uma competência do Banco Central. Eu estou aqui simplesmente expondo a posição que eu penso, entendendo que o curto prazo, no que for possível ao governo ajudar, o governo fará, dentro da responsabilidade fiscal, sem alterar as metas, cumprindo, inclusive bloqueando 23 bilhões do orçamento, cortando na própria carne, e o Banco Central fazendo o trabalho de olhar para o horizonte relevante e ajustando a política monetária a médio e longo prazo. Camila Xavier. Ministro, ainda nessa questão, né, da inflação, existe um mau humor assim, da população em relação à questão do preço dos alimentos, né? Existe um incômodo em relação a isso. A inflação dos alimentos representou quase metade da inflação do mês de maio. Então, eu queria saber o que o governo estuda de medidas, né, para poder conter esse preço dos alimentos. Existe mais alguma medida em análise que pode ser aplicada ainda esse ano? Veja, não há que se falar em controle de preço, né? Esse é um tema que é estranho, por exemplo, aos meus objetivos no Ministério da Fazenda. Quando a gente fez as ajudas às distribuidoras, a importação de diesel, eu estava preocupado com abastecimento e com diminuir o impacto da volatilidade, não deixar o preço do combustível no país prejudicando os caminhoneiros no Porto de Santos, prejudicando o transporte público aqui no Distrito Federal, prejudicando o escoamento da safra em outros estados que têm o agro muito forte. Então, essa é a preocupação, e com a comida que chega no prato do brasileiro. Então, eu acho que coisas pontuais, como os combustíveis, sim, um acompanhamento da inflação como um todo, que, claro, preocupa e me preocupa também. Apesar da gente ter um nível baixo de inflação para os patamares brasileiros, em nenhum momento eu menosprezo o sentimento das pessoas que estão dizendo, olha, tá caro a comida, tá caro o alimento, então acho que nós temos que acompanhar com cuidado. O Banco Central faz o papel dele, o governo faz o seu papel, com medidas pontuais, não de controle de preço, e em especial cuidando do fiscal. Então, se esse ano de eleição, nós estamos fazendo um bloqueio de 23 bi no orçamento, é em grande medida para que a gente sinalize que tem uma trajetória fiscal contratada, projetando já superávit para o ano que vem, que deve ajudar na política monetária para que ela cumpra o seu papel de maneira mais eficiente, reduzindo a inflação. Ministro, falando de mau humor na economia, integrantes do governo avaliam hoje que algumas propostas, alguns projetos que foram aprovados não chegam de fato à população, porque há esse mau humor na economia. E o presidente Lula já falou da questão das bets, que por ele proíbe as bets, porque os trabalhadores não estão conseguindo ter acesso ali a benefícios do governo, quando tem, na verdade, gastam com bets. Ele já falou de proibir, inclusive. O senhor defende a questão da regulação. O senhor acha que a regulação dá conta hoje de resolver o problema do endividamento das famílias por causa das bets e das pessoas que estão viciadas nisso? Primeiro, Milena, que a gente tem que ter tolerância zero com bet ilegal e com jogo irresponsável. Isso não tem debate, isso é inclusive assunto de polícia. Vocês vão ter novidades muito em breves de operações envolvendo essas bets ilegais para que a gente faça um combate muito duro com bloqueio de bens, com atuação para além do âmbito administrativo que compete hoje à Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, não há que se falar em
leniência, em espaço para irregularidade no país. E mesmo as bets que são autorizadas, nós temos que cumprir uma regulação muito dura, muito rigorosa, com jogo responsável, com publicidade, eliminando criança e adolescente, permitindo às pessoas que não sejam enganadas, que possam se auto-excluir, que o desenho dessas plataformas não induza as pessoas a seguirem infinitamente e indeterminadamente apostando e se endividando. Então, o papel do Estado aqui é fazer com que a gente aperte esse cerco. Inclusive no Desenrola, o que a gente está vendo é que muita gente aderindo ao Desenrola fica proibido de voltar para a Bet. No caso dos programas sociais, já tem decisão do Supremo e o governo cumpre, excluindo da possibilidade de jogar na Bet quem recebe programa social. Agora, com as operações que nós vamos fazer no país, policiais inclusive, com apoio do Ministério Público e liderado pela Receita Federal e pela Secretaria de Prêmios e Apostas, é mais proibição para as bets. Então, eu acho que, indo por esse caminho, a gente não passa para ter tudo na ilegalidade, que você teria aí um estímulo ao mercado irregular, mas trata de maneira muito rigorosa o tema da bet, seja sem tolerância para a bet legal, seja com mais regulação dura para as bets regulares. Querem alguma réplica que eu vou passar para o David? Pode passar para todos. David, por favor. Obrigado. Ministro, o senhor tem defendido o fim da entrega da declaração do imposto de renda nos moldes como é feito hoje. Mas eu quero saber, existe um plano de trabalho efetivo com um cronograma entre a Receita e a própria Fazenda para encerrar esse processo como ele é feito hoje e qual seria o ano que isso aconteceria na prática? David, essa pergunta é muito importante para mim, porque se tem uma coisa que é importante as pessoas ouvirem, que é a diferença como às vezes eu enxergo e outras pessoas enxergam a questão da economia e a questão do Estado. Eu divirjo muito e sempre respeitosamente com integrantes do mercado, representantes do setor privado, que eu digo, muitas vezes o que o mercado está dizendo não é responsabilidade fiscal, é Estado mínimo. O Estado não quer controle das contas, o mercado não quer controle das contas, o mercado quer corte de gasto, diminuição do Estado. E aí muitas vezes acontece o que agora acontece com o Banco Central, com a CVM, com outras agências que passaram por esse processo. Quem estava no governo, na época do governo anterior, do governo Bolsonaro, do Roberto Campos, não fez concurso, não contratou ninguém, então está lá o Banco Central, a CVM, com dificuldades estruturais para se manter, fazer supervisão, não deixar o caso do Master acontecer, seguir protegendo o PIX. Então, eu acho que o Estado tem um papel. É importante que o Estado exista, para que a gente tenha a polícia forte combatendo o crime organizado, Receita Federal fazendo justiça tributária, desonerando o trabalhador, cobrando de quem ganha mais e tem capacidade econômica para pagar um pouco mais para o país, para que a gente mantenha serviços importantes. Então, eu acredito no Estado. Mas o que eu penso sobre o Estado? O Estado não pode ser um peso sobre as pessoas. O Estado tem um papel. E esse papel do Estado ele deve ser cumprido de maneira a desonerar as pessoas. A declaração do imposto de renda ela tem uma marca na minha vida, porque eu passei... Minha família é família de professores. Meu pai, que é falecido, era professor, minha mãe, professora de matemática. E eu lembro, na época do imposto de renda, eles faziam no papel, naqueles grandes formulários. Era um período de grande estresse, atrasava-se coisas do trabalho. Meu pai estava concluindo a tese dele e atrasava a entrega da tese porque tinha que fazer o imposto de renda. Eu mesmo faço meu imposto de renda todo ano. E eu vejo isso como uma espécie de incômodo para a vida das pessoas que deveria acabar. E por que eu acho que o Brasil tem o plano de trabalho de fazer isso nos próximos 2 anos, se não for o ano que vem, no seguinte? Porque a gente já tem recebido de maneira digital as informações dos participantes desse processo. Então, os bancos, as seguradoras, o plano de saúde, os cartórios, os médicos, os prestadores de serviço, advogados, contadores... De alguma maneira, está todo mundo fazendo nota fiscal eletrônica, todo mundo já declara para os seus fiscos estaduais, municipais. Se o Estado, e é o Estado como um todo, não só o governo federal, se o Estado se organiza e tem essas informações e apresenta para o cidadão valida. Ele não precisa construir, depois ter inclusive aquele medo de, não, mas eu não coloquei certo, vou ser multado por não ter apresentado uma informação, certo que muitas vezes o Estado pode até ter. Então, eu defendo sim, como defendo um Estado que tem um papel, de novo, o Estado tem um papel, mas ele não pode burocratizar e onerar a vida do cidadão. Eu defendo que medidas como o fim da declaração do imposto de renda,
medidas como o governo digital. As pessoas têm que achar os seus serviços, o serviço de saúde, o serviço de educação, o serviço do pagamento de tributo. Isso tem que estar simples para as pessoas, descomplicado. Não dá para você ter que se deslocar até um cartório para pegar uma certidão, quando você pode abrir o seu celular e ter a informação, como acontece em outros casos. Então, eu sou um profundo defensor de um governo que tem o seu papel, um governo forte, com economia forte, mas que simplifique a vida das pessoas. Ministro, vou te pedir só uns instantes, preciso só atualizar aqui uma informação importante sobre uma das informações mais importantes da manhã de hoje, que é a nona fase da Operação Compliance Zero. Olha só, o líder do governo Lula, Jacques Wagner, é suspeito de favorecer emenda master. Essa é a atualização que chega com a Mirelle Pinheiro e também com a Maria Eduarda Maia. A operação deflagrada na manhã dessa quinta-feira tem como principais alvos o Jacques Wagner e também o empresário Augusto Lima. O que eu trago de novidade nesse momento, de tudo que a gente já tinha colocado aqui de informação importante, além dos 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia e também no Distrito Federal, os endereços residenciais, principalmente lá da Bahia, do Augusto Lima e também do Jacques Wagner sendo visitados pela Polícia Federal através de mais provas, é isso daqui, ó, as suspeitas em torno de Wagner surgiram a partir da análise de mensagens extraídas do celular do empresário Augusto Ferreira Lima, o ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, e que também é alvo da Operação Compliance Zero nessa quinta-feira. O Augusto Lima, que foi preso junto do Daniel Vorcaro, não no mesmo lugar, mas no mesmo dia, lá na primeira fase da Operação Compliance Zero, e assim como ele, também foi liberado da prisão. Diferentemente de Daniel Vorcaro, que voltou para a prisão, o Augusto Lima segue fora, né? Mas hoje passa por medidas cautelares. Os investigadores tentam esclarecer se o senador teria atuado em favor dessas pautas de interesse do Banco Master no Congresso Nacional, entre elas uma proposta que ampliava o crédito consignado e outra medida conhecida nos bastidores como emenda Master. A gente falou muito sobre isso quando teve a operação em relação ao Ciro Nogueira. Daqui a pouquinho a gente continua atualizando essa informação, que é a notícia urgente dessa manhã. A gente está aqui ao vivo com o ministro da Fazenda, Dario Duriga. A gente, claro, perguntou para ele também sobre essa questão da colocação agora do líder do governo do presidente Lula, Jacques Wagner, dentro da Operação Compliance Zero. E tudo que o ministro está falando, a gente vai subindo os cortes já no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, além, claro, das nossas redes sociais, é tudo @Metrópolis. Por lá dá para você curtir e compartilhar os cortes do ministro, e a íntegra, assim que acabar, a gente também disponibiliza. Ministro, assim que começou a entrevista, eu perguntei ao senhor sobre essas medidas que têm ajudado também nas pesquisas, por exemplo, para o pré-candidato presidente Lula a crescer, melhorar a aprovação do governo dele e também as intenções de voto em todas essas pesquisas que têm saído. Para além ali também do maior adversário dele, por enquanto, dentro das pesquisas, do Flávio Bolsonaro, ter questões em relação ali ao Daniel Vorcaro, isso tem aumentado as vantagens. Mas saíram diversos recortes que mostraram que Desenrola 2.0 e o fim da taxa das blusinhas ajudaram a melhorar a aprovação do presidente Lula. O senhor falou bastante do Desenrola ao longo também da entrevista, mas não comentou de novo da taxa das blusinhas. Eu queria ouvir o senhor sobre essa questão, que foi muito polêmica para o presidente Lula, mas principalmente para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E assim que ele sai, e o senhor assume, sai ali do número 2 e torna-se o ministro da Fazenda, a taxa é derrubada. Fica assim até o final do governo do presidente Lula. Vai ter mudança de novo sobre o assunto. Acho que é importante também da gente se aprofundar nesse assunto. Fica assim até o fim desse governo do presidente Lula. Eu gostaria de dizer aqui que o mais importante nessa discussão é o programa Remessa Conforme. Um programa que a gente fez no Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, para que as empresas que trabalham nesse setor, enviando as ditas blusinhas, as encomendas para o Brasil, passassem a identificar essas encomendas e a recolher os tributos e cumprir com as exigências sanitárias, cuidado com criança e adolescente, com produtos que podem causar prejuízo à saúde. Quando a gente assumiu, essas empresas faziam muitas vezes remessa de pessoa física no exterior, então uma pessoa hipotética de um país asiático mandava para o Brasil, para uma pessoa física no Brasil, uma encomenda. Porque a isenção que existia antes era de pessoa física para pessoa física. Nunca houve isenção de pessoa jurídica para pessoa física.
Agora, havia uma burla e um descontrole sobre isso. Então, no governo Temer, no governo Bolsonaro, quando aumentou, tivemos a pandemia, restrição de circulação, muita encomenda, as pessoas comprando online. A Receita Federal regularizou isso. As empresas, essas 3, 4 grandes empresas, foram ao Ministério da Fazenda e disseram, não, nós vamos informar de antemão o que está vindo para o Brasil, quais as quantidades, o que vem. Se tiver que recolher hoje tributo dos estados, o ICMS, que segue sendo cobrado pelos estados sobre as encomendas, tem que ser pago antes para os estados poderem recolher. Então a gente conseguiu mapear o fluxo. O que antes era um estado anárquico, era um descontrole sobre isso, a gente conseguiu ter uma lista exata do que entra no país. E a gente viu que depois que o Congresso Nacional aprovou a taxa de 20% como imposto de importação, houve uma redução da importação. Então, eu hoje posso acompanhar esse processo de importação de maneira online. Então, assim, eu consigo checar quanto de importação, quanto de encomenda isso tem chegado no Brasil, graças ao programa Remessa Conforme, que foi o que saneou a questão. E nós divulgamos esses dados. Então, as pessoas, tanto eu quanto todo mundo, pode analisar o que está acontecendo com as importações no país. Está diminuindo, como diminuiu depois que o Congresso aprovou a taxa das buzinhas? Está aumentando? Então, nós vamos fazer esse acompanhamento, mas até o fim do governo Lula, a gente fica com a taxa zerada no âmbito federal. Perfeito. Querem fazer uma daí? Senão eu passo para o David. Pode fazer uma aqui? Sim, por favor. Ministro, na semana passada, a gente viu que o governo teve uma certa resistência e até uma atuação ali para não aprovar a PEC que dá autonomia ao Banco Central. No entanto, essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ do Senado Federal, e a gente apura com líderes ali que o governo pediu, né, um tempo para tentar negociar a votação até o plenário, né? O senhor tem conversado com o relator dessa proposta? O senhor tem conversado com Davi Alcolumbre? Em último caso, o caminho é também judicializar? Então, veja, o caso da PEC do Banco Central, a nossa posição e a posição aqui, a posição do governo como um todo, é muito claro. Nós queremos fortalecer o Banco Central sem sem dar aso, né, sem dar por consequência disso outras distorções, mexer em contabilidade pública, excluir auditorias do Banco Central, criar a possibilidade de envio de projeto de lei como se fosse um poder novo da República. Agora, fortalecer o Banco Central, nós estamos de acordo. Né? Poder reforçar orçamento, reforçar servidores, até porque durante a gestão Roberto Campos isso não foi feito. Né? Não teve, só quando o presidente Lula assumiu que o governo deu o reajuste para os servidores em geral e também para os servidores do Banco Central. Então, aqui a posição do governo é bem clara. Se não houver extravasamento dos temas para outras searas, o fortalecimento institucional está dado. E é isso que eu disse, tanto ao senador Otto, quanto ao senador Plínio, quanto ao senador Davi Alcolumbre. O governo topa, concorda avançar com a PEC, desde que a gente não transborde para outras questões que não a principal, que é fortalecer o Banco Central, para que não volte a acontecer o caso Master, para que a gente fortaleça o PIX. Então, vamos constitucionalizar o PIX? Eu sou o primeiro a topar, não tenho problema nenhum. O que nós não podemos é mexer em contabilidade pública nesse momento, a pretexto de dar força ao Banco Central. David Souza, vamos para mais uma perguntinha aí da rua. Joé. Obrigado mais uma vez, Natália. O ministro já falou algumas vezes, pelo menos duas, sobre alterar a composição do cálculo da inflação. No passado, quando isso foi feito, pelo menos no período da hiperinflação, isso foi feito de uma maneira não muito transparente, o que levou a uma descredibilização do índice. Ministro, quando o senhor fala em alterar a composição do cálculo da inflação, porque o senhor vê uma defasagem nesse modelo, o senhor está falando especificamente do quê? Veja, David, eu não tenho falado muito disso, não. Eu fui perguntado numa entrevista e respondi dizendo que boas práticas para esse tema e outros devem ser vistas com bons olhos. Então, assim, se outros países da OCDE, países desenvolvidos, têm outras metodologias, por que não estudar, incorporar, se fizer sentido, mas sempre com muita transparência. Então, isso não chega perto de mim querer discutir a metodologia da inflação a pretexto de resolver uma questão circunstancial, porque a inflação está aumentando. Não, pelo amor de Deus, isso aí não foi dito por mim, não é algo que eu tenho trazido. Eu, inclusive, diferente do que os bolsonaristas dizem, eu entendo, respeito os índices que saem publicados, seja o índice
do IBGE do PIB, seja os índices de inflação da Fundação Getúlio Vargas, e lido com os índices que eu tenho. Então, meu primeiro compromisso é lidar com os índices que existem de maneira não negacionista, como faz a oposição muitas vezes, para lidar e liderar a economia do país considerando os índices. O que eu disse respondendo a uma pergunta é: o senhor vê com bons olhos estudos que atualizem? Eu vejo com bons olhos. Se a gente tem nos Estados Unidos uma situação, na Europa uma situação de metodologia de inflação, eu não tenho problema em discutir isso. Então as pessoas vão apresentar que se divulguem relatórios, que se faça audiência pública antes de fazer qualquer tipo de mudança. E de fato é uma mudança sensível. Não deve ser feita agora, por exemplo, não tem que ser feito isso agora, isso tem que ser feito com audiência pública, com publicação de relatórios, ouvindo os especialistas. Então, o meu posicionamento é só a favor aqui de uma posição não negacionista. Não quero fechar nenhum debate, como tenho feito em outros temas. Então, não é que eu defendo uma mudança da metodologia, não defendo. O que eu digo é que eu vejo com bons olhos uma modernização de qualquer metodologia, seja da inflação, seja outra. Camila Xavier. Ministro, em relação ao fim da 6x1, o senhor vem falando que esse tema deve ser pautado, discutido quanto antes lá no Senado Federal. Eu queria saber do senhor se o senhor acha uma alternativa viável votar ou alterar esse texto para incorporar elementos da PEC do trabalho flexível, que é a PEC que prevê, né, o pagamento de acordo com as horas trabalhadas. O senhor acha essa uma alternativa viável para que se destrave essa discussão e se debata o fim da 6x1? Eu acho que o acordo que foi obtido junto à Câmara dos Deputados é um bom acordo para a PEC 6x1. Então eu tenho mesmo defendido com o presidente Davi que a gente deveria votar a PEC 6x1, que não é um tema simples também, tá? Sendo bem transparente, o tema da PEC 6x1, ele para mim, do fim da escala 6x1, ele para mim revela um elemento que é fundamental, que é hoje a maioria dos trabalhadores brasileiros não está na escala 6x1, está na escala 5x2, em todos os setores da economia. No agronegócio, na indústria, no serviço, todos esses setores, não é com um setor ou outro. E mesmo dentro dos setores, você pega a indústria extrativa, setores específicos do serviço, todos os setores, a maioria dos trabalhadores já está na escala 5x2. Quem que está na escala 6x1? Quem não teve tempo de se capacitar, empregado que recebe menos, população negra, mais mulheres. Tem um tema que é desigualdade no mundo do trabalho. E eu, como sempre sou a favor de justiça social, mais igualdade, não tenho como deixar de defender que trabalhador que não teve tempo de se formar, ou porque não teve oportunidade de se formar, que tem mais dificuldade histórica, hoje segue tendo menos oportunidade de descanso, de ficar com a família, de se capacitar, por ter tido menos oportunidade. Me parece uma questão central de desigualdade no mercado de trabalho, por isso que eu defendo. Não é um tema simples, mas é um tema geracional. Quando você discute com outros países, tem país que discute hoje semana de 4 dias, que é a jornada 4x3. Parte dos países envolvidos, e quando a gente faz outros debates, muita gente diz, não, mas olha, na OCDE funciona assim. Se a gente olhar os países da OCDE, não é uma maioria de países que tem o nosso regime de trabalho. Portanto, aqui é um tema de justiça, é um tema de qualidade de vida para o empregado, é um tema de produtividade, que ainda que gere custos, desconfortos a alguns setores, tem que ser assimilado. Me parece do ponto de vista geracional, como já aconteceu no passado. Quando nós aprovamos a Constituição de 88, o marco da democratização, a jornada de trabalho era de 48 horas semanais. Foi para 44. Também houve esse tipo de debate. Vai ter impacto. Mas o país avançou e hoje a jornada de 44 está sendo questionada. E as pessoas estão tendo uma vida difícil. Veja, quando você ouve as pessoas, a gente ouve qual a percepção para fins de corrupção, crime organizado, saúde, educação, economia, mas as pessoas estão num processo, e quem trabalha, vocês sabem disso, num processo de ser exigidas em termos de produtividade muito maior do que os seus pais foram. A demanda é muito mais instantânea, a gente tem que ter muito mais agilidade, o descanso é menor. E as pessoas estão acusando isso. Há uma necessidade da gente dar esse passo à frente do ponto de vista geracional. Perfeito. Mas, só em relação especificamente a essa questão do trabalho flexível, desse pagamento de acordo com as horas trabalhadas, o senhor acha um acordo que trate sobre essa questão viável? Porque, assim, a gente sabe que o acordo fechado na Câmara não deve se manter, assim, às vezes não se mantém, né? Muitas vezes não se mantém no Senado, então é preciso fazer novos acordos. Como o senhor vê isso? Eu defendo o acordo da Câmara e tenho dito que o texto aprovado na Câmara é um bom texto e deveria ser votado. Há necessidade de discutir outros temas? Eu não misturaria, eu não traria agora um tema novo
atrasando a aprovação da 6x1, até porque isso pode se perder. É um tema que ganhou visibilidade, a população tem pedido, acho que é o caso da gente avançar, e eu não fecharia a porta para discutir, por exemplo, o espaço que uma negociação coletiva pode ter na definição de determinados itens do mundo do trabalho. Eu vejo com bons olhos como o mundo sindical vê com bons olhos o espaço para negociação coletiva, em que você garante que você tenha na mesa os trabalhadores podendo negociar com os empregadores. E já está no finalzinho, Milena, tem a última, é isso? Tem uma última pergunta, né? Agora tem o desenrola, o senhor vem falando, para o bom pagador, né? Para as pessoas que estão ali em dia. Ministro, conta pra gente mais sobre isso e dá algum spoiler também, porque você está falando que vai lançar, já adianta aqui no Metrópolis. Não, a gente tem feito bastante coisa, como eu tenho também me dedicado à agenda internacional, agora a agenda do Congresso, isso sempre vai tomando um tempo e, de fato, isso eu preciso fazer esse despacho final com a equipe para apresentar para o presidente, mas em breve a gente vai apresentar. Veja, aqui o grande valor que eu defendo é as pessoas pagarem as contas em dia. Assim, não há que se ter outro objetivo, enquanto ministro da Fazenda, senão que as pessoas paguem as suas contas. O que a gente reconheceu com o desenrola, esse processo desenrola, seja o 1, seja o 2, para os inadimplentes? É que está indo para além da força das pessoas. Eu olho a composição da taxa de juros e a composição da dívida. Você tem uma dívida no cartão de crédito que roda a 10%, 12% ao mês, a pessoa nem que ela queira, ela está conseguindo pagar. Então imagina uma pessoa que tem uma dívida de R$10 mil. No mês seguinte, incidindo 10%, ela tem uma dívida de R$11 mil, que ela tem que pagar naquele mês. Com o desenrola inadimplente, o que você está dizendo? Você tem que pagar a sua dívida. Tudo bem, eu estou entendendo que você está com juros no cartão de crédito que está insustentável ser pago. Então vamos dividir, vamos dar 80% de desconto. Então a dívida de 10 mil cai para 2 mil. Em vez de incidir 10% ao mês, incide R$1,99 ao mês. E você pode parcelar isso em até 5 anos. Então você vai ter uma parcela de R$70 por mês. Em vez de 11 mil, 70. A pessoa consegue pagar. E volta a pagar. E volta a se engajar. Então vai tomar crédito barato, vai pagar. E o que tem aparecido? E apareceu desde antes da gente lançar. Pô, e o bom pagador? Qual é o estímulo que ele tem que ter? Então nós queremos premiar agora, com a nova versão que é o Desenrola Bom Pagador, nós queremos premiar a pessoa que pagou bem. Então eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo atendendo ao seu pedido. Quem mais sofre com juros no país é o informal, então a pessoa que não é trabalhador contratado do serviço público, não tem CLT, não é aposentado, não é pensionista, não fez um contrato, às vezes, para comprar um carro, que o próprio carro é dado como garantia. É aquele trabalhador que tem que ganhar a vida ali, muitas vezes no trabalho, no dia a dia, sem garantia, vendendo um determinado produto, e tem que ir ao banco se socorrer do empréstimo. Então é o informal, que ele não tem vínculo com renda fixa, renda firme para apresentar para a instituição financeira. Em razão disso, ele paga um juros mais alto no crédito pessoal, porque ele não tem garantia para dar. Agora, você imagina essa pessoa, essa mulher, esse trabalhador, que toma esse empréstimo e paga em dia. Está pagando a um juros de 8% ao mês, 9% ao mês, mas está pagando em dia. Por que a gente não diz assim, para você não cair na inadimplência, vamos fazer uma redução da sua taxa de juros, para você seguir pagando. Para que um dia mais tarde você não tenha que vir me pedir, eu pedir ao governo, reclamar, reivindicar um desenrola inadimplente. Então, para o informal, que hoje é informal, bom pagador da dívida bancária, nós vamos socorrer para dizer, o Estado entra com garantias, que o que você não consegue prover ao banco, o Estado ajuda na garantia, o banco diminui a taxa de juros e você segue pagando em dia. Então, me parece uma medida de justiça e de incentivo ao bom pagador que eu vou anunciar em breve. Muito bom, mas está anunciado aqui em metrópolis.com, nosso canal no YouTube, Metrópolis TV. Esses cortes todos já estão subindo lá no nosso canal e também nas nossas redes sociais, é tudo @metrópolis. Ministro, muito obrigada. A gente esteve aqui com o ministro Dario Durigan, ministro da Fazenda. Valeu. Obrigado a vocês, viu? Muito bom. Valeu. Obrigada também a Camila